O assunto dolarização do patrimônio está muito recorrente nos últimos tempos. Afinal, o mundo parece estar numa recessão econômica, a moeda única do Mercosul assusta muita gente, então qual que é a estratégia mais comum de todo mundo é fugir para a moeda mais forte do mundo, o dólar. Mas claro que não basta apenas comprar dólar, você pegar e deixar o dólar debaixo do colchão. O bacana é a gente investir o dólar. Então, para ter uma posição mais conservadora, muitos brasileiros estão procurando a renda fixa, principalmente por conta do aumento da taxa de juros norte-americana. Os olhos dos brasileiros brilham. E hoje nesse vídeo eu quero falar dos ETFs mais queridinhos dos últimos tempos, o ETF SHV. Então hoje eu quero falar todos os pontos positivos e todos os pontos negativos desse ETF. Então bora pro vídeo. O SHV é um ETF negociado na bolsa norte-americana, então para você poder comprar esse ETF, você precisa abrir uma conta em alguma corretora lá nos Estados Unidos. E uma das que eu mais gosto é a Avenue, inclusive eu já tenho um vídeo falando todos os pontos positivos e negativos da Avenue, basta clicar aqui em cima. Mas basicamente, por que eu gosto dela? Porque você pode enviar o dinheiro para lá por Pix do seu banco aqui no Brasil mesmo, e lá dentro da própria Avenue você pode trocar o seu real para o dólar. Então, principalmente para os investidores iniciantes, isso ajuda e facilita demais a nossa vida. Mas então vamos começar a falar de fato sobre o ETF SHV. Basicamente, esse ETF compra títulos do Tesouro Americano com a característica de serem títulos T-bills. Nada mais é do que um nome super bonitinho para falar que são títulos de vencimento de até 52 semanas, ou seja, com prazo de vencimento de no máximo um ano. Então, através dessa imagem aqui, a gente consegue ver que 97% do fundo está em títulos do governo norte-americano e 3% está em um caixa em dólar. E o que essa característica de serem títulos T-bills nos traz de fato? A primeira coisa que você precisa entender é que a rentabilidade desse título será de acordo com a rentabilidade dos juros norte-americanos. Se o juro norte-americano estiver em 1% ao ano, você vai render 1% ao ano. Se ele tiver 5% ao ano, como estamos hoje, ele vai render 5% ao ano. Isso, por um lado, é bem interessante, afinal eu consegui puxar dados desde 1954 e a partir dessa data que eu consegui puxar, os juros norte-americanos nunca ficaram negativos. Ou seja, se você comprar esse ETF que replica a taxa de juros norte-americana, você nunca vai perder dinheiro na teoria. Mas se a gente for olhar na prática, não é bem isso que acontece. Afinal, esses títulos são pós-fixados, ou seja, eles não consideram a inflação. E a gente consegue ver claramente que em alguns momentos a taxa de juros norte-americana teria perdido para a inflação norte-americana. Se compararmos os dois gráficos aqui, o da esquerda é a inflação norte-americana e o da direita é os juros norte-americana. No período ali de abril de 2020 até fevereiro de 2022, a gente teria visto que claramente, se a gente investisse na taxa de juros norte-americana, a gente teria perdido de rentabilidade para a própria inflação. Então, na prática, a gente estaria perdendo dinheiro sim. Outra característica importante é, sabendo que esses títulos são títulos de curtíssimo prazo, a oscilação é praticamente zero. Você dificilmente vai encontrar momentos no qual esse título abaixa o seu preço, inclusive em grandes crises como a gente teve em 2020. A gente consegue observar aqui nesse gráfico que basicamente o preço nem mexeu, mesmo a gente passando as maiores crises do planeta. Mas, por outro lado, também não espere que esse título vai te entregar ótimas rentabilidades. Se a gente pegar aí os últimos 15 anos do ETF SHV, a gente teve uma rentabilidade média de 1% ao ano. Isso é uma rentabilidade nominal, ou seja, não estou considerando a inflação nele. Outro ponto que é legal você saber sobre o ETF SHV é que ele paga dividendos mensais. Então, se você busca essa estratégia, é um possível ETF. No último mês, ali de abril, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o último dividendo foi de 0,35% no mês. Mas se você considerar que é um residente brasileiro, que você não tem o SSN ou uma offshore, lembre-se que 30% desses dividendos vão ser retidos na fonte, tá bom? E por fim, vale falar que a taxa de administração desse ETF está em 0,15% ao ano. Mas então, Kaique, para que serve esse ETF? Sinceramente, eu só vejo uma função para esse ETF, que é ser caixa para planos de curtíssimo prazo. Como assim? Se você quer, por exemplo, viajar para os Estados Unidos daqui 2 anos e você já vai começar a guardar dinheiro para essa viagem, o ETF SHV é uma ótima oportunidade para você criar esse caixa desse dinheiro que você vai viajar. Primeiro porque ele é extremamente seguro e não vai oscilar, então você pode ter uma grande previsibilidade que seu dinheiro está extremamente seguro.
E além disso, quando você compra esse título, você já vai estar se expondo à oscilação do dólar. Então é bacana para você já ir colocando o seu dinheiro em dólar, entendeu? Além disso, criando essa caixinha no ETF SHV, você vai estar rentabilizando um pouco seu dinheiro pelo menos. Não são grandes rentabilidades, mas, por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, você estaria rentabilizando aproximadamente em 4,6% ao ano. É uma rentabilidade ok para um investimento extremamente seguro. Alguns cuidados que eu quero pontuar. Esse caixa que eu estou falando não é um caixa de investimento, não é aquele caixa que muitos educadores financeiros falam para você ter para aproveitar as grandes oportunidades das crises. Já existem muitos estudos científicos que provam que você ter esse tipo de caixa para os investimentos não é tão eficiente quanto você alocar o seu patrimônio sempre, independente da situação que estamos passando. Então não confunda, não estou falando de um caixa para aproveitar crises, estou falando um caixa para você aproveitar para seus planos de curto prazo. E o segundo cuidado é não confundir esse ETF para sua reserva de emergência. A sua reserva de emergência deve estar em algum ativo extremamente seguro, extremamente líquido da sua moeda. Então, se você é um brasileiro que tem custos em real, a sua reserva de emergência deve estar em algum ativo que seja real, não dólar, tá? Então, o SHV não serve para reserva de emergência caso os seus custos de vida sejam em real. E por que eu tô falando dessa funcionalidade? Porque eu já vi muitas pessoas utilizando o ETF SHV como um ativo da sua carteira de longo prazo. E sinceramente, para mim, isso não faz o menor sentido. Isso porque se pegarmos o histórico de rentabilidade da taxa de juros norte-americana, que é o que o ETF SHV basicamente replica, a gente tem que desde 1954 até os dias atuais, a gente teria uma performance de aproximadamente 383%. Enquanto se pegarmos a inflação dos Estados Unidos, que foi um dado que eu consegui puxar desde 1960, a gente vê que a inflação dos Estados Unidos foi de aproximadamente 870%. Isso significa que se você tivesse investido na taxa de juros norte-americana desde 1954 até hoje, você teria perdido dinheiro para a inflação. E um mínimo dos investimentos, de fato, é você se proteger da inflação. E comprando esse tipo de investimento, os títulos de tesouro norte-americanos de curtíssimo prazo, você teria perdido para a inflação. Então não faz muito sentido. Então, realmente, para mim, esse título, o ETF SHV, só serve como um caixa para planos de curtíssimo prazo. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Eu consegui te explicar o que é o ETF SHV e, para mim, qual é a principal funcionalidade dele? Se sim, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo que ajuda demais a gente continuar produzindo conteúdo aqui no canal. E se você gosta de análise de ETFs, toda semana a gente posta alguma análise aqui. Então, se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse, só clicar aí para se inscrever. E a gente se vê numa próxima. Valeu!